Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos gravando esse programa hoje, dia 27 de abril, e o nosso vereador convidado é o André Luiz. Tudo bem, André? Olá, Sérgio, tudo bem? Aline, Tarlá, é um prazer voltar mais uma vez ao Transparência. É isso, comigo, como o vereador já falou, Aline Matos e o Marco Aurélio Tará. Tudo bem? Tudo bom, obrigado. Vereador, é uma prestação de contas essa nossa volta aqui ao Transparência, agora no PTN. PTN, Partido Trabalhista Nacional, uma legenda que tem mais de 70 anos, ficou durante um tempo inativa, voltou com muito vigor, tem uma bancada muito representativa no Congresso Nacional e agora uma proposta de renovação na política. Em Ribeirão Preto, a nossa meta é trazer mais pessoas para participar da política, pessoas que geralmente criticam, apresentam sugestões e que têm aquele desejo de fazer a diferença. Então, provavelmente, nas eleições de 2016, teremos uma chapa muito vigorosa e que deve fazer uns 2 ou 3 vereadores. Vamos lá, Marco. Vereador, o senhor é um parlamentar que milita muito na área das minorias, né? Fala muito aquelas pessoas que se sentem, vamos dizer, pormenorizadas. Eu assisti uma entrevista do Jean Willis dizendo que na Câmara dos Deputados ele sente que a Câmara é preconceituosa com as minorias, a Câmara lá em Brasília. Isso o senhor sente aqui em Ribeirão Preto? A Câmara de Ribeirão Preto tem avançado muito. A diferença da Câmara de Brasília é que ela tem bancadas, tem a bancada da bala, a bancada do agronegócio, e existe um estudo na Câmara Federal que fala que os parlamentares são pessoas da cor branca, pessoas com mais de 56 anos, milionários, e que ela tem uma tendência conservadora. Aqui em Ribeirão Preto nós temos trazido vários temas que tratam de minorias e esses temas têm conseguido um espaço muito interessante. Acho que existe muito para avançar, mas a Câmara de Ribeirão Preto caminha bem. Aline? Tá, eu queria falar assim, da relação do vereador com a prefeitura. Por exemplo, a gente ouviu muitos vereadores falando que não é atendido nos requerimentos, nos pedidos para a prefeitura. Como que você vê aí essa relação entre Câmara, Prefeitura, no caso específico do senhor, pessoalmente? Eu tenho um rol muito grande de pedidos, Aline. Diariamente a gente circula nas ruas da cidade e acaba encaminhando muito requerimentos. Eu acho que eu sou o terceiro vereador que mais apresenta requerimentos. E certamente a administração não atende tudo. É um trabalho diário, cotidiano, você cobrar da prefeita, cobrar dos secretários, ficar buscando soluções para determinados temas. Alguns temas nós sabemos da dificuldade do Executivo, sabemos da limitação orçamentária, sabemos do que hoje se gasta mais do que se arrecada, mas tem temas que para o cidadão comum eles são fundamentais. Um buraco na porta da sua casa, ou um esgoto vazando, ou uma água vazando, para outras pessoas da cidade é um problema menor, mas para aquela pessoa é o maior problema da vida dela. Então, o vereador tem um empenho em resolver. Por vezes conseguimos, muitas vezes não. Um exemplo claro é o tapa-buraco. Já conseguimos o recap de várias ruas, a operação tapa-buraco em muitas ruas, mas algumas não chegou. E nessas nós não somos atendidos. Existem outros temas também que a gente acaba encaminhando, propostas, projetos de lei, e que por vezes o Executivo não atende. Tem também nas peças orçamentárias, nós fazemos várias emendas nas leis orçamentárias e geralmente elas são vetadas. É uma relação não muito amistosa, mas nós sempre procuramos construir uma ponte entre os dois poderes para que no final quem ganha seja a população. Eu pergunto isso porque assim, eu estava vendo em alguns projetos de lei do senhor, tem um projeto que dispõe sobre obrigatoriedade da existência de cadeiras de rodas no interior de estabelecimentos, né? Já é lei. Já é lei. E eu nunca vi. Tem alguns estabelecimentos que cumprem essa lei, tem outros que não. E aí compete à prefeitura fazer a fiscalização. O vereador pode passar, olhar e falar, aqui não tem. Mas, para minha surpresa, alguns lugares têm colocado, alguns hipermercados têm colocado, mas todo local de grande fluxo precisa desse investimento. O comerciante não está fazendo nada demais, é a garantia da acessibilidade para o seu cliente. Mas quem faz pode, inclusive, ostentar esse título. Aqui é uma empresa inclusiva, aqui é uma empresa que respeita as pessoas com deficiência. A prefeitura tem um problema sério de fiscalização, ela ampliou o quadro de fiscais, está fazendo qualificação, atualização desses profissionais para que possa dar uma resposta mais rápida a essas leis que a gente cria aqui na casa.
Vereador, deixa eu fazer agora uma parte aqui. Eu acho que todo empresário gostaria de perguntar isso, embora eu não seja empresário, mas ouvindo vocês aqui. Não é muita lei para a iniciativa privada e o próprio poder público não faz? Tem duas situações. No caso do vereador, ele faz muita lei para a iniciativa privada, porque com relação ao poder público ele tem uma limitação legal. Você não pode fazer nada que gera gastos ao município. Se você falar assim, ó, tem uma lei, fica a prefeitura obrigada a colocar cadeira de roda em todas as escolas. A prefeitura vai vetar esse projeto, vai falar que é inconstitucional. Embora o poder público deveria ser o primeiro a dar. É isso que eu ia falar, não é Sim, uma incoerência? você tem Se razão. eu obrigo a iniciativa privada a ter uma cadeira de roda, por que não a prefeitura Você tem razão. se adapta a isso? Aliás, a prefeitura tem um problema sério, e esse governo provavelmente não vai conseguir vencê-lo, que é de transformar todas as suas unidades em unidades acessíveis. Se você verificar o Palácio Rio Branco, por exemplo, um cadeirante não vai ter acesso. Muitas vezes a prefeitura desce, a prefeita desce lá na porta para atender um cidadão, porque ele não consegue subir com a cadeira. Então a acessibilidade, um dos exemplos, deveria ser primeira feita pelo poder público. Ok, tá. O senhor participa, salvo engano, não me lembro se o senhor é presidente da comissão, sobre a violência nas unidades de saúde e nas unidades escolares em Ribeirão Preto. O senhor até recebeu o André Tavares aqui da Guarda Municipal, né, conversou por um tempo bem longo nas reuniões com o senhor. A gente pode observar que, infelizmente, nessas unidades de saúde e nas unidades escolares, é preciso colocar concertina. Até alguns vereadores até comentaram isso, mas pode reforçar a segurança. A gente está muito distante de um futuro melhor em relação à cultura do brasileiro, né? Porque você precisar colocar concertina em escola, em unidade de saúde, a gente tem muito que avançar, não é, vereador? As nossas escolas, principalmente na periferia, nos modelos antigos, elas tinham cerca de arame. Com o passar do tempo, colocaram muro. Depois subiram o muro. Aí chapiscaram o muro. Agora colocaram serpentina. E já ligaram o alarme. Eu sou de uma geração em que a escola era considerada um templo. Você ia ao templo no domingo, mas durante a semana você tinha aquele templo do saber. Todo mundo respeitava a escola. A unidade de saúde era um local quase sagrado. Tanto que tinha a imagem de uma enfermeira com o dedo colocado sobre a boca, pedindo silêncio. E ela usava, a saúde usa uma cruzinha, né? Que remetia a uma santidade, a uma pureza do ambiente. Hoje o cidadão comum, não todos, é claro, não vamos generalizar, mas ele tem um entulho na casa dele, ele vai lá e joga na porta da escola. Ele corta a árvore, ele joga na calçada da unidade de saúde. E infelizmente agora a ação dos marginais, principalmente motivados pelo uso de álcool e droga, eles veem nas escolas e nas unidades de saúde que não possuem a vigilância adequada, uma forma de conseguir uma renda. Então nós temos escolas que foram furtados os para-raios. Algumas escolas levaram os aparelhos televisores. Algumas escolas eles levaram na mangueira do hidrante, eles levaram as ponteiras de cobre. Se tiver um incêndio na escola, todo mundo vai morrer queimado. Deus nos livre se tiver um problema na unidade de saúde, nós teremos uma tragédia, porque as pessoas insistem em furtar o botijão de gás da unidade de saúde, todo o sistema do ar-condicionado danificado para tirar 30, 40 centímetros de cobre. É necessário reforçar a segurança, sim, em locais que deveriam ter a porta aberta. Não deveriam ter muro, não deveria ter cerca, nada. Mas, infelizmente, a nossa realidade de hoje impõe um aparato de segurança aonde você deveria buscar saúde e aonde você deveria buscar educação. Bom, o senhor... pode falar. Pode continuar. O senhor teve um maior apoio no começo do pessoal do sindicato, servidores. O senhor também é servidor. Sim, eu sou servidor municipal de carreira, sou diretor do Sindicato de Servidores. Tá. Fazendo uma prestação de contas, esse ano ou do ano passado para cá, o que o senhor teria que prestar contas para esses servidores? Qual a sua atuação em favor deles? A minha atuação, muitas vezes, e até uma oportunidade muito positiva, Sérgio, porque eu acabo ficando nos bastidores aqui na casa, entabulando acordos de projetos que são encaminhados, que dizem relação a funcionários públicos, desde a abertura de concurso, chamamento de profissionais, gratificações, a negociação salarial. É algo que não passa na TV. É algo que não passa na TV, que geralmente você nem publica nas páginas sociais, nas redes sociais, mas o nosso empenho enquanto sindicalista e vereador. Acho que o grande ganho do servidor municipal eleger o vereador André foi ter essa possibilidade de ter um olhar mais atento
no dia a dia do funcionalismo público. Nós atendemos muitos profissionais também nas suas dificuldades, pessoas que nos socorrem para uma conversa com os secretários, alguns encaminhamentos na unidade de trabalho, também aposentados e pensionistas. Nós temos um trabalho muito grande. Ao longo desse período tem sido muito gratificante resolver várias demandas do funcionalismo. Nem todas. Algumas ainda não é possível, até pelas dificuldades que a gente já colocou. Mas na estruturação das carreiras, eu tenho certeza e fico feliz de que muita coisa que hoje reflete numa melhor condição de trabalho, numa melhor remuneração, tenha passado também por minhas mãos como mais um colaborador. É uma rede grande, o sindicato tem uma diretoria muito competente, mas tem um vereador também que faz todo o seu esforço para atender os seus associados ou seus colegas de trabalho. Legal. E não é tudo também que o vereador pode fazer por eles, né? Aí quando acontece de surgir um pedido da sua categoria e você não pode atender, como que fica? Aline, depende muito de postura. Eu tenho uma postura de falar a verdade para o trabalhador. E às vezes falar a verdade é antipático. As pessoas pedem, muita gente pede o impossível. Alguns conscientes de que não é possível, outros arriscam, ou alguns até por inocência e querem que você resolva todos os problemas. Tem coisa que a nossa competência legislativa não nos permite. Eu não posso, por exemplo, fazer um projeto que gera o aumento de salário, mas eu posso brigar nos bastidores para fazer a sensibilização para que a prefeita faça um projeto de aumento de salário. Eu não posso chamar numa fila, a pessoa presta um concurso, passa no número 1900 e vem na Câmara pedir para o vereador dar um jeitinho para ela passar antes. A gente não pode fazer isso, é contra a lei, extrapola a nossa competência. Mas, infelizmente, algumas pessoas, por mais que cobrem postura correta do parlamentar, por vezes tentam induzir o parlamentar a ajudá-la numa situação que não é possível. Tá, e voltando à prestação de contas, do ano passado até agora, quais os projetos que o senhor achou mais interessante? Sei que o senhor trabalhou em vários projetos, mas que o senhor gostaria de destacar aqui rapidamente para trazer a lembrança. Nós temos trabalhado em alguns projetos, por exemplo, com relação à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, garantindo não só semanas de conscientização, mas também que nos contratos de prestação de serviço das empreiteiras contratadas com a Prefeitura exista a qualificação dos profissionais, a orientação dos profissionais, assim a gente está garantindo vida. Nós temos acompanhado, por exemplo, as obras da Copa do Mundo, muitos acidentes, agora dos Jogos Olímpicos 11 pessoas já morreram e a gente não quer que essa experiência seja repetida aqui em Ribeirão. Então nós criamos, por exemplo, a campanha Abril Verde, que trata de acidente de trabalho, garantimos leis também para que exista essa qualificação, uma delas, por exemplo, que um termo de contrato... Deixa eu cortar aqui, senão eu perco o raciocínio. Essa questão da semana Abril Verde... Porque há muita gente que ouve isso aí, lê no jornal e fala assim, o vereador está lá para falar da semana, não sei o quê. Explica que isso não é só uma semana, não é só pôr no calendário, tem atividades com relação a isso? Tem atividades. Desculpe cortar, mas eu achei interessante falar sobre isso. Aqui na Câmara existem muitas palestras, encontros. Hoje o programa está sendo gravado dia 27, hoje, por exemplo, estou realizando um seminário aqui na Câmara falando de um tema alienação parental, que é um tema que reflete na vida de 90% das crianças que têm seus pais separados. Então, o vereador, provocado por alguém da comunidade, uma pessoa falou, André, esse é um tema importante que precisa ser melhor debatido. A Câmara traz à sua casa, a Casa do Povo, um juiz, psicólogo, professor universitário, advogado, a sociedade civil em geral, para debater esse tema. Então, quando algum vereador propõe o controle ou a divulgação, por exemplo, com relação a uma doença, é importante, porque aquelas pessoas que estão na ponta sentiram a dificuldade de não ter uma conscientização, não só da população em geral, mas dos servidores, dos profissionais da saúde, com relação àquela determinada doença. Eu brinco que é uma Câmara que está ficando colorida, porque a cada mês tem uma cor e uma campanha. Mas isso é positivo, Sérgio, isso é informação. E muitas vezes o nosso povo sofre pela falta de informação, pela falta de conhecimento. Okay. Sim, o senhor tem acompanhado aí a internacionalização do aeroporto Leite Lopes, né? Várias reuniões já foram feitas, algumas em São Paulo, também aqui. Na verdade, esse programa é para a gente perguntar aquilo que a população gostaria de perguntar. Isso. Por que demora tanto para sair? Puxa vida, que legal. Você esteve conosco em São Paulo e Brasília e você percebeu como que é o jogo de empurra. Se a nossa seleção brasileira tivesse
pessoas como as pessoas que estão no governo estadual e federal, talvez o time fosse campeão, porque um toca a bola para o outro joga a bola para o outro, joga a bola para o outro, e nós, enquanto vereadores, fomos lá fazer cobrança, cobrando do secretário da Aviação Civil, e aí essa mudança que o país está atravessando lá também mudou o secretário, cobrando do secretário estadual de logística, que agora também mudou o secretário. Então a agenda nacional e a agenda estadual tem prejudicado muito o nosso aeroporto, mas só existe um consenso. As 3 esferas de governo reconhecem que Ribeirão precisa urgentemente do seu aeroporto internacional. Mas demorou 20 anos para reconhecer isso, né? Demorou também porque no passado, Sérgio, fizeram um acordo que, até no passado, prefeitos, vereadores aqui de Ribeirão fizeram acordo que não podia ampliar o aeroporto. Agora a cidade percebeu da necessidade de ampliar. Eu defendo a ampliação, a internacionalização, é claro, respeitando as pessoas que moram no entorno, garantindo que elas tenham segurança e aquelas que eventualmente sejam removidas, que tenham indenizações e moradia com dignidade. Eu tinha cortado o senhor aquela hora, o senhor parece que ia falar alguma outra coisa, de algum outro projeto. Eu estava listando, na verdade, Sérgio, eu até fiz uma cola, me permiti fazer uma cola, porque nós apresentamos muitos projetos aqui, e esse era com relação a um compromisso que todas as empresas que vão prestar serviço em Ribeirão Preto devem ter com a agenda do trabalho decente. Infelizmente, o Ministério Público do Trabalho, e eu, como sindicalista, acompanho isso muito de perto, nós temos localizados em algumas cidades situações de trabalho análogo ao trabalho de escravo, pessoas trabalhando sem registro em carteira, em condições subhumanas, sem a remuneração devida, e é importante que o município fique atento, porque por vezes você contrata uma empresa para realizar uma obra, você paga para a empresa, mas a empresa não paga para o trabalhador. Então, dentro das funções fiscalizatórias do vereador também, essa é uma delas. Queria saber o que o senhor tem sentido aí, qual o reflexo que o André Luiz da Silva, vereador de Ribeirão Preto, tem sentido com a crise nacional, crise política. A crise política é extremamente preocupante, eu sinto um desânimo da população, a população foi às ruas cheia de esperança de mudança, mas não entendeu como seria processada essa mudança. Hoje nós temos pessoas gritando que se trocar a presidência da República está tudo resolvido, porém a votação do processo de impeachment, o acolhimento do processo de impeachment na Câmara dos Deputados mostrou uma face muito triste da política. As pessoas não se sentiram representadas por aqueles parlamentares, principalmente pela forma como os votos foram manifestados e também porque pessoas que até ontem eram os melhores amigos do governo se colocam como ferrenhos inimigos. Pessoas que ocuparam ministérios, de repente, votam como se também não fossem responsáveis pela situação, pelas coisas acontecidas. Creio que nós devemos colher essa oportunidade para uma mudança, mas uma mudança de verdade. Uma mudança não só da classe política, mas também do eleitor. A gente não pode mais aceitar essa troca de favores ou essas compras e vendas. O cenário não é positivo. Por outro lado, é nesse momento que os grandes homens e as grandes mulheres devem se levantar para fazer a diferença, para fazer a mudança. Tá, vereador, o senhor tem inúmeros projetos, né? Mas eu queria saber, assim, como o senhor luta muito pela igualdade racial, eu gostaria de saber que projeto que o senhor tem voltado para isso. Que o senhor luta aqui, eu estou vendo no seu blog que tem a União de Negros pela Igualdade, né? O que falta aí para... Exato, Aline. O primeiro desafio, e aí quando o Tailá perguntou das lutas pelas minorias, o primeiro tema que eu trouxe à casa foi o da visibilidade das pessoas da raça negra. Até então, a própria administração municipal, consciente ou não, discriminava. Nas peças publicitárias da TV ou de jornais, de revistas, quando falava do município, nunca aparecia o elemento negro, como se não existissem negros em Ribeirão Preto. A Câmara já faz diferente, a Câmara contempla sempre a proporcionalidade nas suas divulgações e eu fiz uma lei garantindo isso. A última foi a do acesso ao serviço público. Nós garantimos aqui no município e depois o governo federal também já fez, durante 10 anos, as vagas proporcionais para negros e afrodescendentes. Acho que foi uma grande conquista. Mas também na área da saúde, Aline, nós trouxemos a discussão porque as pessoas de origens diferentes, por exemplo, os afro-brasileiros, eles possuem algumas doenças que outros grupos de pessoas não possuem. E nós levamos a discussão através de leis para a saúde, para que o médico, ao atender uma pessoa da raça negra, saiba que aquela pessoa
ou o filho daquela pessoa pode ter, por exemplo, anemia falciforme. Tem uma tendência a ter diabetes, pressão alta. Então, trombose, são cuidados que o profissional precisa ter. Embora todos sejam iguais perante a lei, a forma de tratamento deve ser mais atenta ao tratar determinado tipo de profissional. E trouxemos também discussões nacionais. Uma delas é que existe uma estatística que a população negra merece dos profissionais uma atenção menor do que os outros, inclusive no tempo de consulta. Quando você traz esse tema, coloca esse tema para debate, traz a consciência dos profissionais da saúde e também dos pacientes, você colabora para essa tão chamada igualdade racial. Última pergunta do Tarla. Sim, o vereador é o legislador e também o fiscal do executivo das ações da administração. Como fica o caixa de Ribeirão Preto para a próxima legislatura? O Caixa da cidade de Ribeirão Preto, pela peça orçamentária que chegou na casa essa semana, nós ainda não tivemos acesso às informações, percebo um orçamento mais conservador, provavelmente seguindo o mesmo padrão de 2016, um crescimento pequeno. Alguns remanejamentos, percebi um pequeno aumento para o esporte, uma redução drástica no turismo, saúde e educação continuam puxando o carro-chefe, mas a administração precisa de uma criatividade, primeiro para gastar menos, sem prejudicar os atendimentos. E isso passa, inclusive, pelo corte de cargos em comissão que não tem vínculo, pessoas que entram por outra porta que não seja a porta do concurso público. Passa também por uma criatividade, uma eficiência maior na cobrança. Muitas pessoas devem tributos para a administração pública. O equilíbrio das contas vai ser fundamental para que o próximo prefeito ou prefeita consiga caminhar, porque a demanda de Ribeirão é muito crescente. A cada dia chegam pessoas novas, a saúde exige muito. Hoje a lei manda gastar no máximo 17, Ribeirão já gasta mais de 23, na educação gasta os 25 de lei, então acaba sobrando poucos recursos para investimento. O próximo prefeito vai ter muito trabalho, a próxima Câmara também deve ter muita serenidade, e se eu estiver por aqui, vamos cumprir esse papel. Bom, aí saiu no jornal que a prefeitura tem devedores aí que pagariam o ano todo de orçamento. Por que a prefeitura consegue cobrar o pequeno e não consegue cobrar o grande? Quer dizer, é sempre o pequeno que paga o pato. O grande geralmente ele tem mecanismos, por exemplo, um banco ele tem um escritório contratado só para não pagar imposto. Aliás, se você ligar o rádio, tem algumas propagandas de empresa dizendo não pague imposto, nos procure. É uma coisa interessante, a resistência que alguns empresários têm no pagamento de tributos municipais. Mas a máquina arrecadatória da prefeitura também precisa de um aperfeiçoamento. Dos últimos anos para cá, deu uma melhorada, inclusive com relação à remissão. As pessoas sabiam que teriam anistia em dezembro, então ninguém pagava imposto. O cidadão, principalmente quem tem muito, ele aplica, ele faz negócio com o dinheiro, no fim do ano vinha uma anistia, ele é lá e quitava. Ao apontar que não faz mais isso, o governo foi mais atencioso com as contas. E também as cobranças judiciais. Ribeirão inovou, começou a cobrar em cartório, isso acabou melhorando. Mas mesmo assim, ainda é muita gente que deve para a prefeitura. Então, mas volta a falar. Aliás, é um ciclo vicioso. A prefeitura deve para o empresário que prestou serviço e, do outro lado, empresários e cidadãos comuns que não pegam a prefeitura. Que tal a prefeitura fazer a mesma coisa que os bancos? Não pagar os bancos, por exemplo? Eu até entrei com uma proposta de compensação de créditos. Eu não consigo entender. Esse país não é um país sério, me desculpe. Você quer ver um exemplo, Sérgio? Tem servidor público que ele tem dinheiro para receber da prefeitura. E nós já sugerimos, o governo não adotou essa prática ainda, aí ele tem que pagar a casa da Coab dele, ele tem que pagar o IPTU dele. Por que não compensa? Olha, então, mas se ele não o pagar, prefeito, ele você casa, me né? deve tanto, então compensa aqui do que eu te devo. Essa forma de compensação seria possível, infelizmente ainda não foi implementada. Então, eu sou a favor, já que a prefeitura não recebe dos bancos, também não paga os bancos. Aliás, a lista de ISS dos bancos a prefeitura agora tem cobrado com mais vigor. Eu já fui do extinto Tribunal de Impostos e Taxas, e eu lembro que sempre tinham grandes escritórios de advocacia fazendo a defesa ferrenha dos bancos, o governo estipulava, você tem que pagar uma taxa, por exemplo, para atualização do cadastro. Tinha uma lei determinando isso. O banco ia lá e mudava o nome, não era atualização do cadastro. Era cadastro novo, mudava o nome para não pagar o imposto. Aliás, é uma luta muito ferrenha cobrada das instituições financeiras nesse país. Bom,
Posso fazer mais uma pergunta? As redes sociais, elas trouxeram alguns benefícios. Uma delas é que a informação não fica na mão de um grupo, enfim, essa informação passa por várias pessoas. Porém, trouxe também vários especialistas. Todo cidadão agora é advogado, juiz, político e tal. E como é que vocês estão recebendo essa nova era aí? Porque vocês sofrem bastante. A gente vê nas redes sociais, todo mundo xinga muito vocês porque eles são especialistas, eles sabem como funciona a Câmara, aí chega aqui e não sabe nada. Como é que vocês reagem com o município? É muito interessante, assim? Sérgio. Eu, por exemplo, eu gosto de frases, citações. Eu leio alguns livros de citações. O Sérgio Figueiredo citou a frase tal. Mas eu vou pesquisar quem é o Sérgio Figueiredo. Tem muitas pessoas que reproduzem ideias, conceitos de algumas pessoas que não sabem nada, que não conhecem nada, desenvolvem umas teorias totalmente estranhas. A rede social é fantástica, ela é maravilhosa, ela possibilita o acesso, mas ela possibilita também a informação equivocada e ela possibilita a cultura do ódio. Tem algumas pessoas que simplesmente têm ódio. Elas têm ódio dos cantores, dos atores, dos atletas, delas mesmas, mas principalmente dos políticos. E aí elas entram nas redes sociais e desenvolvem umas teorias, falam algumas coisas que eu penso assim, como alguém acorda e tem a capacidade de sentar e escrever, e pior, acreditar no que ele está escrevendo. Porque para escrever, eu creio que ele deve minimamente acreditar na teoria dele. Por isso que todos nós aqui utilizamos redes sociais, eu tenho Facebook, tenho site, mas tenho muita cautela e por vezes fico muito triste em ver algumas expressões que eu vejo, alguns comentários maldosos, pessoas que não te conhecem e que fazem um julgamento precipitado, ou pessoas que cobram determinadas situações. Certa vez eu vi na internet uma pessoa colocou que eu engordei, e se eu engordei é porque eu não estou trabalhando. O outro disse que não gosta de mim porque eu fui ao estádio de futebol e eu não comprei o copo d'água que ele vendia água. E aí ele coloca isso na rede, propaga e as pessoas vão compartilhando, curtindo, compartilhando e curtindo. Então é uma ferramenta maravilhosa, mas infelizmente mal aproveitada. Alguma pergunta a mais? Não? Acho que por aí, né? Vamos dar 2 minutos ou 1 minuto para o senhor falar com o munícipe, dar o seu recado. É que eu estou tentando pôr aqui no Você também está YouTube. Na era da modernidade. Eu vou mostrar aqui no final que as pessoas podem acessar o YouTube, até está passando lá no ar um outro programa, mas o senhor também pode colocar no seu Facebook, né? YouTube e por aí vai. Né? Sérgio, a minha primeira mensagem é de agradecimento e reconhecimento a todos aqui da TV Câmara. Eu participei bem de perto desse projeto, não tanto agora, mas nos primeiros anos de implantação da nova fase da TV Câmara, e a gente percebe que, apesar de uma equipe reduzida, com muitas dificuldades, a gente tem conseguido imprimir uma programação de qualidade. E me dirijo a você, cidadão, para dizer que o nosso mandato está à sua disposição para fazer o que precisa ser feito. Por vezes a gente não consegue tudo, mas uma coisa é certa, o vereador André e a sua equipe de trabalho estão sempre empenhadas para ouvi-lo. Muitas vezes a dificuldade do cidadão é não ter com quem falar. Nós temos um canal através do telefone 3607-4050, através do e-mail andré@câmararibeirãopreto.sp.gov.br, ou numa visita pessoal aqui ao nosso gabinete, ou quando nós estivermos circulando pelas ruas, se aproxime, converse, apresente a sua demanda. Dentro das possibilidades que a lei nos permite, vamos exigir do Executivo o cumprimento, o atendimento das suas demandas. E você que quer fazer a mudança na humanidade, seja você a transformação, participe de uma entidade, se você é estudante do seu grêmio, se você é morador do bairro da Associação de Moradores, se você é trabalhador do seu sindicato e se você quer mudar a política também, venha, filie-se a um dos partidos. Aqui tem várias opções na cidade e eu indico o meu, é claro, mas participe também, venha fazer a diferença. Ok, obrigado, vereador, por esse momento, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, Aline, obrigado por estar lá. E obrigado a você que ficou aqui nos assistindo e com certeza aprendeu ou tem mais perguntas para fazer, dirija-se ao vereador. Continue na nossa programação. Tchau, um abraço.